Olá, meus amados irmãos, mais uma oportunidade de estarmos juntos com a nossa devocional, em que temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus, em que estabelecemos como porção diária da palavra, sempre estarmos refletindo sobre ensinamentos importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. E hoje eu quero então ler no livro do Josué, capítulo 1, versículo 2, e a palavra de Deus diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, em que nós encontramos como destaque: passe este Jordão. Nós temos a realidade do contexto. A palavra já menciona para nós a morte de Moisés. Sabemos que Moisés foi o grande líder, admirado, respeitado, alguém que foi extraordinariamente usado por Deus, tanto na saída do Egito como a travessia do deserto. E assim, Moisés liderou, Moisés ensinou, Moisés corrigiu, Moisés auxiliou o povo, contribuiu, de maneira muito especial para que o povo pudesse então chegar ali bem próximo, e então apenas faltando atravessar ali o Jordão e possuir a terra. Nós temos essa realidade em que Josué foi companheiro de Moisés, recebeu a sua influência, seu impacto, seus ensinamentos, aprendeu tantas coisas com Moisés. Josué foi um líder auxiliar. Josué foi leal, foi fiel, foi comprometido, estava ali sempre de maneira muito atuante, recebendo orientações de Moisés. Mas também Josué sabia que haveria de liderar o povo, uma vez que Deus então havia chamado, escolhido, para que ele sucedesse Moisés. É nesse quadro, nessa realidade, que temos a palavra de Deus hoje. Você pode então imaginar o impacto no povo de Deus a respeito da morte de Moisés. Você pode imaginar o impacto na vida de Josué a respeito da morte de Moisés. Mas, diante dessa realidade, em que talvez pudessem ficar ali inertes, paralisados, desmotivados, entristecidos, até mesmo desiludidos, sem saber muito bem o que fazer, Deus, então, ele chama Josué e diz para ele que era necessário sair daquele lugar, sair daquela condição, sair daquela realidade, para que pudesse, então, atravessar o Jordão, entrar na terra, possuir a terra e prosseguir dentro do plano e do propósito de Deus. Veja que muitas vezes isso acontece conosco. Ficamos paralisados diante de situações que nos ocorrem, seja em relação à nossa própria vida, nossa família, ou nossos amigos ou conhecidos, situações que muitas vezes ocorrem na própria sociedade que nos paralisam. E, de repente, é preciso nós sairmos daquela situação, daquele ponto em que nos encontramos, para prosseguirmos a nossa caminhada, para nós avançarmos em busca dos novos ideais, daquilo que está pela frente, que nós precisamos, então, de fato, alcançar. Quando nós lembramos do apóstolo Paulo, serve para nós como uma lição e como um exemplo muito claro. O apóstolo Paulo disse: olha, eu vou deixando as coisas que ficam para trás, eu vou avançando para as que estão adiante de mim. Josué não podia ficar preso ao deserto. Josué não podia ficar preso à realidade da morte de Moisés. Josué não podia se prender a uma realidade até mesmo de tristeza, seja dele ou do povo, pela morte de Moisés. Era necessário avançar. Era necessário ultrapassar, passar pelo Jordão. Era necessário entrar na terra, enfrentar aqueles povos que tomam posse da terra. Assim, para nós também, nós vamos entender e compreendemos que precisamos deixar coisas para trás. Muitas vezes, as próprias vitórias que nós já alcançamos, e que muitas vezes essas vitórias nos atrapalham de nós prosseguirmos para buscar novas vitórias. Precisamos deixar as derrotas para trás,
Às vezes ficamos presos nas derrotas e que nós conseguimos olhar e ver a perspectiva de novas conquistas. Precisamos deixar de fato coisas para trás, situações para trás, tristezas para trás, para termos a condição de poder avançar. Então, que você avalie o que você precisa fazer, agir, o que Deus está dizendo para você, qual é o seu Jordão, qual é o Jordão que você tem que atravessar, qual é a realidade que você tem que deixar para trás, para poder prosseguir, avançar e alcançar novos planos, novos sonhos, novos propósitos. Na verdade, alcançar os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Que Deus seja conosco, que Ele nos abençoe. Eu quero convidar você, vamos orar. Aqui nós estamos, ó Deus querido, diante do Senhor e agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permite desfrutar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor nos auxilia, nos ajuda em todos os momentos da nossa trajetória, da nossa caminhada. Quero pedir ao Senhor, por favor, para que abençoe a Tua igreja, o Teu povo, que o Senhor seja com todos nós. Clamamos, ó Deus, por Tua misericórdia e que o Senhor nos ajude a avançarmos, a prosseguirmos, a passarmos o Jordão que temos nesse tempo, para cumprirmos, ó Deus, com a Tua vontade e assim, ó Deus, concretizarmos os Teus planos e os Teus propósitos para a nossa vida. Pedimos e muito agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fique na paz.